Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marcos Júnior e antes de conhecermos o Santo ou Beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento e, se necessário, use podcast. Eu acho que era isso que ele falou, As palavras dele mais ou menos isso. Mais ou menos, E a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram, @sopelamisericórdia, ou na descrição do episódio tem todos os nossos contatos e você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. E pro episódio de hoje eu estou aqui com Tati Boni, Dani Vieira, Cris Dias. E além do tradicional time já conhecido por vocês, a gente também tem um convidado especial. Sabe aquela época que a gente olhava para as fotos e a gente fala assim, como o tempo foi bom com a gente? Pois é, ele é daquela foto lá de trás, Então, meu querido, se apresenta para o nosso público. Meu nome é Rodrigo, tenho 35 anos, sempre fiz parte aqui dessa comunidade aqui no Guanabara, lá no período da Jesus de Nazaré, no nosso gigante castelo aqui no Guanabara. Depois me casei, e atualmente moro em Barueri, mas sempre muito próximo aqui de todos muito amigos, todo muito próximo nessa caminhada nossa aqui do dia a dia. É isso aí, o Rodrigo é um amigo querido aqui, a gente convidou ele para participar desse episódio sobre Santa Teresa de Jesus. Que episódio, hein, gente? A gente, como já foi falado em alguns episódios, a gente quer trazer, sempre um santo do fundão, um santo não tão popular, mas tem tanto santo porreta nessa nossa igreja que a gente vai ter que aprender com todos eles à medida que a gente conseguir encaixar aqui. Então, em alguns episódios especiais, a gente vai trazer alguns santos conhecidos, alguns santos aclamados por todos nós. E hoje a gente quer fazer essa edição especial, falando da primeira mulher que recebeu o título de doutora da igreja. Então, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, vamos à biografia dela. Teresa de Almada nasceu no dia 28 de março de 1515 em Ávila, Espanha. É a terceira de 10 filhos do casal Afonso Cepada e Beatriz de Almada. Ela perdeu a mãe com 13 anos de idade e em 3 de novembro de 1537 professou seus votos no Carmelo de Nossa Senhora da Encarnação. Em torno de um ano depois ficou gravemente doente, passando vários dias em coma, dada como morta. Mas pela intercessão de São José, sua saúde foi restabelecida. Em 24 de agosto de 1562, iniciou a reforma do Carmelo, fundou o primeiro convento de São José em Ávila, quando mudou de hábito e começou a chamar-se Teresa de Jesus. Depois desse, fundou mais 16 conventos por várias cidades da Espanha. Santa Teresa de Jesus morreu no dia 4 de outubro de 1582, em Alba de Tormes. Deixou-nos preciosos livros espirituais, tais como o Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Moradas ou Castelo Interior, Livro das Fundações, Poesias, Exclamações e mais de 500 cartas. O seu conteúdo espiritual e instituições teológicas foi o que fizeram a tornar-se doutora. Foi beatificada por Paulo V em 1614, canonizada por Gregório XV em 1622 e proclamada doutora da Igreja por Paulo VI em 1970. Foi a primeira mulher a receber esse título. Sua festa é celebrada no dia 15 de outubro.
Muito bem. Essa santa realmente tem muito a nos ensinar. Eu acho que se aprofundar nesses escritos que ela deixou, né, como a Dani colocou na biografia, é importantíssimo. Já começamos com essa dica, né? Então leia o Castelo Interior, Caminho de Perfeição. E hoje eu queria então perguntar para vocês como foi conhecer um pouquinho mais de Santa Teresa, o que ela falou no coração de vocês, o que a gente pode começar nessa partilha de hoje. Eu queria fazer uma nota de esclarecimento já no início do programa. Acho que qualquer coisa que a gente venha falar de Teresa d'Ávila é infinitamente inferior ao que ela é. Meu sentimento assim de, gente, como falar de Teresa d'Ávila? E eu falava, não, a gente precisa de muito tempo para estudar ela, precisa de 1 ano, sei lá, porque é de uma riqueza, não tenho palavras. Então essa nota de esclarecimento precisa estar posta aqui, clara. Acho que é uma mulher de muito conteúdo, e nós estamos falando de uma mulher de 5 séculos atrás e que a gente, lendo ela hoje, a gente tem dificuldade de entender. Segunda nota de esclarecimento, ela foi minha santa amiga o ano passado, e foi um ano que a graça superabundou na minha vida em todas as áreas, todos os aspectos, principalmente profissional, sendo eu professora, com certeza ela intercedeu muito, então... Fica essa dica também, tornem-se amigos dela. E acho que ela é intercessora dos professores? A festa é dia 15 de outubro, dia do professor. Professora. Mas eu faço um contraponto, fazendo, né, uma emenda aí, essa sua nota, que assim, apesar de tudo isso, ela é muito real. Porque assim, ela passou por tudo aquilo que a gente passa nas nossas vaidades. Ela é, sim, magnífica por todos os seus ensinamentos, por todos os escritos, mas a vida dela tem muito a nos ensinar no real, porque ela passou por isso. E a gente vai entrar a fundo agora. Por quê? Que ela é tão real e, ao mesmo tempo, tão complexa e tão magnífica, assim, né? Exatamente. Inclusive, até para colocar esse ponto, né, nós já falamos de São Bernardo de Claraval, que é o outro doutor da igreja, então, se você ainda não escutou esse episódio, corre lá para ouvir. E só reafirmando, né, que um doutor da igreja é um título que alguns santos receberam. Então, primeiro, para ser doutor você tem que ser santo, tá? Se não conseguir chegar lá, então já não vai conseguir chegar ao doutor da igreja, fica difícil. E, além disso, você tem que ter feito, né, contribuições teológicas importantes para a igreja, né? E a contribuição de Santa Teresa foi toda essa parte espiritual, né? Ela é conhecida como a mãe da espiritualidade, essa parte de oração. Então, quando você começa a conhecer a vida dela, você vai entendendo o porquê disso, né? Então, já deixo aqui esse ponto que é o porquê ela foi, então, proclamada doutora, né? Por toda essa mensagem voltada para a oração, para a espiritualidade, que é muito atual, né? Porque a oração, que é a nossa oração íntima com Deus, com Jesus, faz 2000 anos que ela tá aí e nunca sai de moda, né? Porque é o nosso chamado, a gente tem que conversar com Deus, né? Então, já fica esse ponto aqui também do porquê ela se tornou doutora, né? E indo nessa linha dos santos do fundão, ela não é só um santo do fundão, ela é uma doutora do fundão. Por que isso, né? Porque ela é diferente de Agostinho, de Tomás de Aquino, que sempre tiveram muita a inteligência, né? Se converteram um pouquinho depois, né? Então tiveram tempo, né, de muito ensinamento. Ela foi se formando doutora, né? Ela primeiro, a gente já fala bastante disso, né? A conversão dela levou o processo de conversão há alguns anos. Então, ela não começou como doutora, né? Ela começou muito jovem. Então, para mim, Teresa, ela é uma perfeita doutora do fundão. Então, encaixa bastante com o podcast, né? Porque ela foi reconhecida um bom tempo depois como doutora, mas a sua experiência com Jesus, primeiro nesse lado místico, lado de oração, foi o que veio primeiro, né? E depois sim, suas obras literárias, né, são muito conhecidas e por isso esse reconhecimento. Mas eu diria que ela é perfeita para esse podcast por isso, pela sua vida se mostrar o crescimento que depois foi, né, ser proclamada como doutora, né? Foi na simplicidade, né? Foi bem na humildade, na simplicidade. E aos poucos ela foi caminhando e progredindo, né? Assim, ouso dizer que ela foi formada doutora pelo próprio Jesus.
né, diferente. Agostinho e Tomás de Aquino receberam uma formação acadêmica, né, e claro, espiritualmente por conta da conversão, mas ela não, ela foi formada pelo próprio Jesus, porque ela nunca pisou numa escola. E não é à toa que ela é a mestra da oração. Então, todo o caminho de oração que nós devemos aprender hoje, de uma simplicidade interior, ela é a mestra disso. Então, seguindo ela, tá tudo certo. Então vamos começar, gente, pela vida dela, porque a gente já falou tantas coisas assim, né? Já tá curioso aí para saber como que essa mulher chegou lá. Como que essa mulher chegou lá, gente? As almas eleitas, né? Diletas de Deus desde a infância. Porque ela já vem de pais virtuosos, e eu sou apaixonada por este tema, o quanto os pais dela já eram pais católicos, num momento difícil, né? Acho que da igreja naquela época, historicamente o Marx e o Rodrigo gostam mais desse tema, podem falar sobre isso. Mas assim, de pais muito virtuosos, católicos, e das brincadeiras dela de infância sempre já tinha, eu falo, gente, como Deus é perfeito, né? Porque nas brincadeiras dela de infância já tinha um sentido do que ela viria a fazer na vida adulta. Então ela brincava de fundar mosteiros, gente... Profético, né? Profético, né? Ela já tinha esse místico desde a infância. Eu fiquei pensando, do que eu brincava mesmo quando eu era criança, gente? Com 7 anos, Cris. O filho do Marx brinca de celebrar a missa. Deixa registrado. Eu brincava de boneca, então tô... Mãe, a gente tá ligado. Também brincava de boneca, então tô dentro da minha vocação aí. Era profético também. Bom, então ela já brincava com o irmão, por isso que a gente tem nosso convidado aqui hoje, né, gente? O Rodrigo, irmão da Tereza. 700 anos só de vida, né? Mas tudo bem. Não foi por um acaso mesmo, uma providência de Deus aí, depois nos escritos da história dela que a gente falou, nossa, o Rodrigo vai estar lá, então é esse sinal de Deus aí para nós. Mas essas brincadeiras da infância, e tem um fato da vida dela bem interessante, que quando ela entendeu, né, que existia vida eterna, isso a gente falando de criança, né, 6, 7 anos, entendeu que existia vida eterna, que tinha um lugar para nós melhor que aqui na Terra, ela falou pro irmão, é fácil, né? Então é para lá que a gente vai. Vamos morrer, vamos entregar a nossa vida pra gente morrer como mártires e pronto, tudo certo. Decidiram sair de casa, né? Fugiram de casa para entregar a vida deles lá aos árabes. Aos mouros, né? E aí, só que eles foram pegos pelo tio no portão da cidade que os encaminhou para casa. Eu fiquei pensando, se ela já morresse ali, ela já seria uma mártir da igreja, né, considerável por ter entregue a vida nessa idade e com certeza com um objetivo maior que é o céu. Mas Deus tinha um plano melhor para ela, né? Muito maior, né? Para ela e pra gente, né? Porque a gente acaba bebendo desse plano dela. Então, as coisas de Deus, né? E é legal entender realmente que... Eu achei bonito quando eu estava lendo, né, pesquisando, estudando sobre a vida dela, que nesse período aí de 7, 8 anos, né, com toda essa vivência com o irmão, os heróis dela eram os mártires, né? Ela conhecia a vida deles e se apaixonava por essa vida. Por isso que ela, de tão nova, né, já quis correr para se entregar e dar a vida pela fé. Estudava a vida do santo já, né? Desde criança. E os principais eleitores, né? Também que acompanharam ela na vida adulta, assim, foi São Jerônimo, São Gregório e Santo Agostinho, né? Então, só isso. Só 3 nomes de peso também, só. E, então você via que desde sempre, assim, ela estava envolvida, né? Com a vida dos santos, procurando estudar. E eu fico pensando como deve ter sido essa experiência, né? A empolgação, e ela, achei o caminho para a eternidade, vamos ser mártir e tal, falando com o irmão. Aí ela morando em Ávila, né, aquela cidade cheia de muros, né, só castelos em volta, e ela percorrendo a cidade para chegar até o portão, né, que dá acesso externo aos muros da cidade, e ela, acho que imaginando cada passo dado, chegando perto do portão, né, e o coração assim se enchendo e tal. E quando ela tava indo, o tio fala, onde vocês estão indo? Que isso, menino? Vamos para casa? Tipo, acabou com os planos dela, né? E ela, poxa, eu queria, né, entrar para a vida eterna hoje e tal, não vai dar, né? Então, assim, me chamou muita atenção, me encantou realmente ver que desde muito cedo, como a vida dos santos, né, foi encantando Teresa, foi moldando quem ela era, e ela sempre buscando aprender muito com eles. Né? Essa história aí quando ela tinha 7 anos com o irmão de fugir, né, entre aspas, para se entregar, né, para os mouros, 2 coisas me marcaram muito. Uma esse com 7 anos, conhecimento da história dos santos, dos mártires, e aqui já é uma coisa que vai marcar toda a vida dela, de Teresa, né?
a escolha das amizades que vão conviver com ela. Então ela com 7 anos tinha o irmão, obviamente, mas também já a amizade dos santos, né, a quem ela buscava seguir, né, e aí mostra a influência daquilo que a gente lê, da influência daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente segue, né, e ela quis seguir aquilo que os santos falavam que tinha que seguir, né, ser coerente, né, com o que aprendia. E a segunda coisa, falando um pouquinho disso, aí até é meio engraçado, né, vocês sabem que eu tenho boas piadas, né. Alerta, gente, alerta, cuidado. Não, me lembrou aquela história do, tipo, quem quer conhecer Jesus hoje? Quem quer, né, ver o Pai hoje? Todo mundo levanta a mão. Aí você perguntar, quem quer morrer hoje? Ninguém levanta a mão. E é bem isso, né? Todo mundo quer conhecer Deus, todo mundo quer ter um encontro com Ele, mas esquece que tem que passar pelo processo da morte, não tem jeito, né? Faz parte, né? E Teresa já desejava isso, e ela falava, né? E isso com o irmão muito forte, né? Ela descobriu que tinha vida eterna para sempre, 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 mas também tinha o inferno, né? Que também era para sempre, sempre, e ela reforçava isso, né? Então esse trecho com 7 anos de idade, poxa, eu com 7 anos, Cavaleiro do Zodíaco, talvez sei lá o que eu fazia, né? Mas não tinha essa dimensão que ela já com 7 anos tinha, né? E é importante, então, assim, quando eu ouço isso, né? É entender quem passava isso para ela, né? Então, a família, né? Esse círculo mais próximo. Então, nós que somos pais hoje, ou talvez tios, né? Você que está próximo de uma criança, já tem que influenciar ela nesse sentido, né? E contando um pouco a história dos santos, apresentando esses grandes heróis da nossa fé, para que as crianças já cresçam nesse ambiente. Né? Eu queria só fazer uma correção para não deixar, né, mal entendido, que no começo eu falei que ela não tinha pisado em nenhuma escola, mas na verdade não foi bem isso. Porque assim, ela não teve, eu quis dizer que ela não teve grandes formações acadêmicas em relação ao Santo Agostinho. Na verdade, ela foi para um colégio, sim, né, depois que a mãe faleceu, né, ela já num período aí de adolescência, começou a se desvirtuar um pouquinho, né, do caminho, a se levar, né, pelas paixões, pelas vaidades desse mundo, e a gente vai aprofundar nesse assunto. E aí, sim, o pai dela ficou meio receoso e acabou internando ela no colégio das Irmãs de Nossa Senhora das Graças, né? E aí lá ela foi cuidada, né, pelas freiras e recebeu os ensinamentos, né, dos valores humanos e cristãos. Então, assim, ela foi para um colégio, mas a gente não comparando com os homens, como era feita a educação dos homens naquela época, né? Porque a educação das mulheres era bem diferente. As mulheres não tinham tanto acesso, né, e uma preocupação intelectual, eram outras prioridades, vamos dizer assim, para as mulheres, né? E até sair do convento, né, Dani, que o pai a colocou, né, também mostra o poder da influência que algumas decisões que a gente tem na vida pode ter na nossa própria vida, né? Se for pensar, assim como ela com 7 anos de idade, ao ler livros de santos, histórias de santos, quis se entregar para os mouros, com essa idade já um pouquinho maior na adolescência, ao ler bastante livros de romance, que é algo que ela aprendeu da mãe dela, né? Ela também começou a buscar, né, esse tipo de situação para também ser coerente com aquilo que ela lia, né, que eram os romances. E aí o pai, ao perceber, né, e buscando uma correção, a internou lá no convento para uma melhor correção da vida, vamos dizer assim. Com medo de que ela não se perdesse também, né? Diante das influências. E aí a gente consegue ver, né, a importância do exemplo e da vida cotidiana, né? Como pode ser para o bem, né, de santificação, e como pode ser também para levar para um caminho, né, de perdição mesmo e de pecado, né? Como a gente pode trazer isso para a gente, assim, o exemplo que a gente dá para aqueles que estão próximos de nós, principalmente para as crianças, que são tão influenciáveis, né? Então, no começo, ela era sempre voltada muito para Deus, por conta desse círculo, desse exemplo, desse incentivo da vida dos santos, mas aí depois também percebendo, né, tendo acesso a outras coisas, né, a livros de romance, né, já começa a incentivar as nossas más inclinações, vamos dizer assim, né, a gente também tem a possibilidade de se desviar, né, então assim, para uma criança, o quanto isso é importante, né, o quanto assim, o ambiente, né, pode conduzi-la para o bem
ou para um caminho mais torto, né? Só lembrando também que quando a gente fala de romances daquela época, não é nada comparado com o que existe hoje, né, gente? Então, não é uma novela das 8, né, gente? Só para reforçar, né? Mas querendo ou não, isso vai mexendo, né? Com as nossas paixões, os com os nossos imaginários, sentimentos. né? Isso. Creio que naquela época o máximo que deve ter acontecido são conversas, né? Hoje em dia, se a gente for falar dos namoricos de hoje, não é nem esse termo mais, né? Já deve ser outros aí. Então, pra gente preservar a pureza de Teresa naquela época, né? No contexto daquela situação. E só complementando um pouco o que a Dani falou, assim, da importância, da influência do pai dela na história dela também. Porque ao longo da vida dela, a gente vai perceber que em momentos decisivos, esse pai esteve presente na virtude dele, né? Na vocação dele. Então, ele não permitiu ao longo da história dela que ela se perdesse. Foi ele que incentivou a oração no momento que ela estava distante da oração. Foi ele que, percebendo o risco que ela corria, porque ela era uma mulher bonita, muito simpática, né? Imagina ela na juventude ali, no auge das emoções, ele agiu prudentemente, né? Muito sábio, e entendeu que aquele era o momento dele intervir e fez a intervenção correta. Então, para nós hoje, que somos educadores, né, responsáveis pelos nossos filhos e por outras pessoas que Deus coloca no nosso caminho, a importância de nós agirmos nesse tempo exato, né, na prudência, fazendo as intervenções corretas, porque isso vale uma santidade, né? Sem dúvida. E até porque você trouxe esse ponto, né, já fez o link, talvez adiantando um pouquinho aqui, mas na história dela, né, certa vez ela ficou doente, gravemente doente, né, muito enferma, acamada. Já no mosteiro, né? Isso. Porque ela entrou no mosteiro, né? O pai ainda aos 19, 20 anos, né? Mais ou menos. E o pai, naquela época, não queria tanto que ela entrasse, né? No mosteiro carmelita, né? E ela teve que fugir para entrar. E aí já no mosteiro teve uma vez, né? Como realmente o pai foi mais decisivo que isso, acho que não tem. Não tem. Ela estava doente, acamada, com uma coisa assim, uma enfermidade muito séria. Foi logo um ano depois que ela entrou, ela caiu gravemente enferma, isso. né? E aí, lá pelas tantas, né? Ou seja, a coisa só piorando, ela chegou a ficar em coma por 3 dias, né? Então a pessoa em coma, não se mexia, não respondia, não fazia nada, pensaram, pô, morreu, já era. Então vamos preparar, funeral, vamos enterrar. E aí já estava tudo pronto pro enterro dela, praticamente. Já tinha até rezado missa por ela, já. E o pai falou assim, não, minha filha não vai ser enterrada. Tipo, ela não morreu, ninguém vai enterrar minha filha. E no dia seguinte, depois, né, desses 3 dias de coma, no dia seguinte ela voltou, começou a responder e tal. E realmente, intervenção maior que essa, né? Já ia enterrar a mulher. E o pai falou, não, a minha filha não morreu não, ninguém vai enterrar. Dá ela pra mim que eu cuido, né? Dá ela aqui que eu levo pra casa. E aí, segundo as fontes, ele pediu a intercessão de São José. Gente. E aí, assim, o primeiro convento que ela abriu foi o de São José, porque a partir daí ela se tornou devota de São José. Falando até desse contexto, né, como a gente comentou aqui, então ela entrou no convento carmelita, né, com uns 20 anos de idade, e na época, assim, o convento em que ela entrou vivia um cenário bastante distinto dentro dele, né, porque não tinha uma regra tão rígida, você tinha uma distinção muito grande lá dentro, porque existiam monjas que não tinham condições, então passavam uma vida muito dura, muito ascética, e passava fome, então porque não tinham condições financeiras, né? Condições realmente da família sustentar e poder, porque é providência, né, gente? É vida providência. E tinha outras famílias que já eram bem mais afortunadas, abastadas financeiramente, e aí tinham monjas que tinham servos lá dentro, era uma coisa assim, um convento com umas 200 monjas, com um cenário muito distinto entre elas, muita conversa, aquilo não propiciava, né, a oração e o recolhimento que Santa Teresa já vinha sentindo, né? E o curioso é que Teresa, nessa linha que a Cris falou, né, por ser bela, por ser muito simpática, né, ela sempre era escolhida para ser uma das que fosse lá parlatório, né, porque ela conseguia interagir com as pessoas que iam lá visitar. Então ela tinha essa habilidade de comunicação, essa habilidade de relacionamento, de entreter, né? E ela era bem escolhida para isso, né, por suas superiores, mas isso acustava de outro lado, né? Acustava a questão da oração, acustava a questão da interiorização, né, dessa amizade com Deus, e a gente vai ver isso mais para frente, uma resposta bem amorosa que ela tem de Jesus. Logo depois que ela foi curada, né, da sua doença e tinha essa vida dentro do Carmelo,
o que ela perdeu com isso? Ela perdeu essa interiorização, essa vida de oração, né? Essa amizade com Deus, ela não tinha tão profunda. Mas aqui eu fiz um adendo nesse momento, tá? Que quando a gente fala hoje de uma vida sem oração, a gente imagina uma pessoa que acorda e vai dormir sem rezar nada. Mas a obrigação que ela tinha lá, só isso pra gente, talvez hoje, é uma baita vida de oração. Que ela tinha que rezar 150 salmos toda semana. Por semana. Né? Então, não era uma coisa do tipo, não falava com Deus. É claro que a gente vai ver que a intimidade dela com Deus depois atinge outro nível. Mas mesmo nesse momento, sem oração, eu olho e falo, poxa, se eu rezasse isso aí, eu acho que já tava bom, viu? Mas é interessante já ver nesse ponto, porque assim, como ela nos ensina que assim, a verdadeira oração é aquele momento íntimo de falar com Deus, né? Então assim, o terço vale, o credo vale, o Pai Nosso, tudo vale, o rosário, o que você, novena, tudo isso vale. Até porque, como você disse, né? Ela se correspondendo, né, por carta com o pai, ela ficou com vergonha de dizer pro pai que ela não estava mais rezando, ela não tinha mais uma vida de oração. Ela dentro do Carmelo, rezando 150 salmos por semana, missas diárias, eu imagino, rezando o rosário, né, com muita frequência, e ainda assim ela falava que não tinha vida de oração. Por quê? A verdadeira vida de oração é uma vida íntima, né? É você tratar Deus, Jesus, como seu amigo, e ter um momento ali, sei lá, no começo vai ser 5 minutos para falar com ele, depois você vai aumentando para 10, para 20, para 30, e aí você é o limite, né? E o pai tinha essa vida de oração íntima fora do Carmelo, e ela não tinha coragem de dizer para ele que ela não estava ali no grau dele, né? Que ela estava um pouco abaixo dele. E nesse período também ela tinha aquele incômodo de estar na presença de Deus. Então ela relata que ela ficava lá, por exemplo, ela tinha o tempo dela para ficar diante da capela, do sacrário, adorando Jesus, e ela contava no relógio, porque aquele tempo para ela demorava demais, era angustiante. Tinha dia que ela falava que ela tinha que cumprir o tempo dela, beleza. Então ela ficava contando os tijolinhos da parede até encerrar o tempo dela, mas ela ficava ali. E a gente nem por obrigação faz, né? Gente, eu vou contar, tem gente que tem dificuldade de fazer novena, gente, que é só ler ali, ó. Sou eu. Você manda pra pessoa, leia, faça a leitura, né? E a dificuldade. Então, só com o gancho do Marcos, essa vida de íntima com Deus, que eu tenho refletido muito nos últimos tempos, eu acredito que não é nem assim, eu vou todo dia das 9 às 9h30 sentar aqui, eu acho muito lindo, né? Vou receber Nossa Senhora no meu quarto, Jesus, e vou bater um papo com eles. Mas no dia a dia, então estou lavando uma louça, eu estou conversando, né? Aprendi esse ano com São Miguel essa questão, né? De falar sempre com o anjo da guarda, de estar conversando, acordar e falar bom dia, Jesus. E no decorrer do dia, você ir conversando com Jesus, com o seu anjo da guarda, com Nossa Senhora, eu acredito que é essa intimidade, né, que nós precisamos ter. Falando sobre isso, né, de quando ela estava lá e contava no relógio para sair, né, de dentro da capela, é isso que eu quis dizer no começo, né, quando eu falo assim, que é tão real pra gente, que a vida dela se torna tão real pra gente. Quantas vezes a gente vai na missa, o padre né, tá no início lá do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente já tá querendo o final da missa, né? A gente disperso, conta, né, os minutos, né? Então, assim, eu acho que é essa proximidade que eu falo, que ela é tão real, né? Ela se tornou doutora com tantas coisas, mas ela estava no convento, mas ela se preocupava muito mais com as amizades, com as conversas, com as coisas exteriores do que o próprio interior, né? Então, assim, isso é a gente, né? Quantas vezes a gente deixa, né, de fazer qualquer coisa para Deus, porque a gente escolhe estar entre os amigos, escolhe, né, viver isso daqui, o que está na terra e está no nosso lado. Foi isso que me fez pensar nela como uma doutora do fundão, porque eu enxerguei nela quando eu comecei a pensar em estudar Santa Teresa, quando fui convidado maravilhosamente para esse podcast, eu falei, nossa, doutora, meu Deus, aqueles livros. E eu estava lendo um livro de Santo Agostinho, né? E era um livro que eu estava tendo muita dificuldade de entender, porque a forma como ele escreve, você não tem que só ler, você tem que estar numa sintonia de oração, porque ele te desafia a sintonizar mais. Então, quando eu comecei a pensar em Santa Teresa, eu falei, meu Deus, agora eu vou ler Santa Teresa, vai ser mais difícil ainda. Eu comecei a pensar nisso, mas pelo contrário, quando eu comecei a ver a sua história, eu falei, poxa, ela é real, né? Não que Santo Agostinho não fosse, mas ela é real para mim, a realidade. Né? Para mim, a realidade ela era mais palpável do que um Santo Agostinho, que eu tenho uma profunda admiração e eu tenho um grau diferente de doutor da igreja. E ela, quando eu pensei em doutora da igreja, eu imaginava os mesmos passos de Santo Agostinho.
Mas ela foi o contrário, ela foi diferente, ela levou um tempo para se converter muito grande, né? E eu, olhando a minha realidade, falo assim, poxa, né, é isso, né? Às vezes a gente quer se converter de uma hora para outra e acha que vai sair do pecador para a santidade e não passa. No piscar de olhos, né? Não é. E até comentando, né, de Santo Agostinho, uma reflexão que eu anotei aqui. Eu não lembro se eu ouvi isso exatamente nesse formato, mas estudando sobre ela, eu fiz uma anotação que, para mim, Santa Teresa aprofunda um pouco alguns temas de Santo Agostinho, porque se você pega, por exemplo, o Tarde Te Amei, quando Santo Agostinho fala, né, eis que estava dentro e eu fora. E dentro desse dentro, ela aprofunda, ela fala, já que está dentro, vamos cavar, né? Vamos achar um castelo aí. Vamos construir um castelinho? 6 níveis de castelo, 7 andares. O que é esse dentro, né? Então ela aprofunda o dentro. E isso também é baseado muito nas escrituras, né? Se você ler, por exemplo, João 14:23, ele fala, né? Jesus respondendo para o povo: quem me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Então ela, meditando sobre isso, né? Falou, bom, já que é morada, já que é dentro, então lá dentro a gente vai fazer um castelo, não é um puxadinho, né? E detalhe, tudo que ela escreveu no decorrer da vida, ela era uma pessoa muito ativa, né? Dizem que é temperamento sanguíneo, ela. Então ela é extremamente ativa, fazendo tal, não parava um minuto, começou a escrever por ordem de quem, gente? Do diretor espiritual, do padre. Por obediência. Por obediência, né? Como todos os outros que a gente já falou por aqui, começaram a escrever. Ninguém quis escrever porque queria mesmo, né? Sempre teve alguém ali que falou, isso que você tá pensando tem fundamento, começa a escrever. E ela, quando parava para escrever nas horas vagas à noite, ao invés de dormir, ela não tinha a Bíblia ali do lado para ela ficar consultando. Então, ela tinha um profundo conhecimento da Bíblia, que ela conseguia fazer referência, citações, né, como o Marx acabou de citar, em referência à Bíblia, mas sem ter a Bíblia ali na hora para consultar, né? Então dá para entender também essa profunda espiritualidade dela. E a gente, falando um pouco de Santo Agostinho, um dos livros que auxiliou nesse processo de segunda conversão foi Confissões, em que ela chorou horrores ao ler nessa hora. Eu falei, nossa, que lindo. Tá lá na minha filha, tem tanta coisa pra ler que ele tá lá. Ela chora na gravação, tá, Rodrigo? A Cris chora. A Cris chora. Então, só na gravação, no restante da vida não. Entendi. Então, assim, e foi um choro, né, profundamente tocada, comovida, e no livro da vida dela, ela relata esse fato de quando ela lê, e como ela se sente ali na leitura, ela entende que não eram lágrimas, eu vou usar um termo, mas não foi esse termo que ela usou, não eram lágrimas assim só de emoção, mas é uma lágrima de um dom de quem profundamente entendeu o que era aquele livro e o processo de conversão dela ali. É nisso que o belo de Teresa é essa realidade dela, e ela escreve, como ela é uma mulher que escreveu muito, ela aproxima a vida dela da nossa, e aí ela se torna tudo isso. E eu acho que essa realidade, a gente falou muito, Rodrigo, quando você fala assim, né, que ela se aproxima, que a gente consegue enxergar o nosso dia a dia nas coisas do dia a dia dela, que a gente costuma muito dizer assim, que está vivendo um deserto, né, que a gente fala assim, quando a gente vai na igreja e não sinto, rezo, mas não sinto, estou ali, mas, né, e a gente usou muitas vezes esse termo, estou num deserto, talvez esses 20 anos dela, né, seja esse deserto, e aí chega um momento que a gente, né, se encontra, e essa alegria que a Cris falou agora, até lembrei esses dias de uma santa comunhão minha, que era uma alegria sem fim, que eu falava, é isso, e eu saí da gravação aqui do Carlos, e eu falava, é isso que ele sentia, ai meu Deus, estou sentindo isso hoje, e como é gostoso sentir isso, que você fala assim, estou sentindo Jesus, isso aqui é real, né, ele está aqui, e é muito maravilhoso, e eu acredito que nós temos que buscar essa conversão diária. E como é que a gente busca essa conversão diária? Só com a intimidade. Não tem como. Diga aí, Teresa, como é que a gente busca? E falando da comunhão, é como Santa Verônica Giuliani, né? Quando comungou pela primeira vez, ela ficava perguntando, gente, mas quando é que esse fogo vai passar, né? Quando é que tudo isso termina? Quanto tempo dura? Só pra eu saber. E todo mundo olhando assim, tipo, que fogo, né, menina? O que é isso? Exatamente. E aí, falando de tudo isso que ela viveu durante esses, vamos dizer assim, os primeiros 10, 15 anos dela dentro do convento, né? Teve um determinado dia que ela, nessa pouca vida de oração dela,
perguntou para Jesus, né? Ela olhando, né, contemplando a imagem de Jesus, fez esse questionamento, né? Senhor, por que estás tão sofrendo? Estás tão sofrido? Né? E Jesus respondeu, né? Estou sofrendo assim por causa de suas conversas fiadas no parlatório. Né? Um Jesus amoroso, né? Um Jesus realmente... Bem objetivo, inclusive, né? Pouco, né? E a partir daqui, né, ela começou sim a sua conversão de fato, né, para que aquele Jesus não sofresse mais por conta dela. E aí eu dividi, né, ela começa um novo período da sua vida, né? E esse período, eu acho que é o período que eu mais me encantei com ela, né? Porque eu considerei, né, até escrevi aqui, como uma reformista, né? A igreja, se a gente for entender o contexto histórico que ela vivia, era um contexto um pouquinho complicado, né, no que se refere à separação, né, entre a vida humana, a vida religiosa, os poderes políticos que se constituíam na época. Havia, naquele momento, a reforma protestante, né, com Lutero, com Calvino e também com o anglicanismo na Inglaterra, né. Tinha acabado de se descobrir o Brasil, descobrir os Estados Unidos, então tinha todo um território, né, para se evangelizar, e isso era algo que ela, nesse momento aqui, após a sua conversão, ela mexia muito com ela, né, que tinha tanta gente para ser evangelizada, né, e que precisava dessa evangelização. Então, para mim, ali, o papel dela foi fundamental na reforma, no que na história chama de contra-reforma, né, que é a reação da igreja àquela reforma protestante. E ela foi uma grande reformista, né? Ela foi... E por que isso mexeu muito comigo? Porque ela foi uma reformista sem ser revolucionária, né? O revolucionário naquela época foi Lutero, né? Foi Calvino. E ela não, ela reformou de dentro, porque ela amava aquilo que ela vivia, né? Pra ela, literalmente de dentro, né? Porque ela começa do interior. Ela primeiro, né? E ela, eu imagino que para ela, né, como muito santo, assim, o santo nunca se vê como santo, né? Ele se vê sempre como o mais pecador de todos, né? E para ela era um movimento natural, né? Ela estava fazendo o quê? A missão dela, ela estava seguindo o chamado dela, ela estava orando. E é interessante esse fato histórico, né? Porque quando a gente fala até da reforma protestante e tal, pra gente que já nasceu com 500 anos de protestantismo, é natural. Sim. Mas para ela não. Para ela só existia uma igreja. Foram 15 séculos, né? Com uma igreja. E aí ela vem desse movimento todo e fala, poxa, a França, na sua maioria agora é protestante, tá? Ela foi, mas como assim, né? O que está acontecendo? E aí ela escreve assim, né, que ela chorava, assim, era uma angústia muito grande, e ela rezava pedindo a Deus para que ele pudesse amenizar, né, o sofrimento da igreja como um todo. E nesse momento, você via essa profunda sintonia também, né? Então, tem todas as virtudes, a vida de oração e essa sintonia com a igreja, né? Ela sempre se colocando ali, os seus sofrimentos, as suas orações para a igreja, né? Porque imagina ela vendo tudo isso, né? E até, né, uma dica já para vocês todos, né? Tem o curso do Padre Paulo Ricardo, Caminho de Perfeição, que é muito bom, é um dos que eu mais gosto, inclusive. Ele falou uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que no livro da vida, né? Que é a biografia que ela escreveu em vida ainda, ela cita que ela daria 1000 vidas para salvar uma daquelas almas, né? Então, assim, veja como ela entende bem o que é uma vida eterna, né? Porque, assim, imagina, você nasce e morre, 1000 vezes para salvar uma alma. Ela falou, eu daria. Porque ela sabe o valor da vida eterna, né? 1000 vidas não chega nem perto, assim, né? 1% da vida eterna. Então, olha essa profundidade, né? Como ela foi tendo essas experiências com Jesus, e Jesus foi mostrando cada vez mais para ela o significado de tudo isso. E ela fala o quanto tempo ela perdeu nesses 20 anos, né? Ela fala, hoje eu não conseguiria viver um mês naquela situação, mas eu vivi 20 anos assim. E o que me encanta, eu acho que, não posso dizer que eu parei nessa parte na história dela, mas assim, o que me encanta é essa conversão. Porque é deste momento, ela vem de um incômodo interior, enquanto estava tudo bem, ela não tinha um incômodo, era a vida que segue. Então eu vou aqui, converso com essa galera aqui, conversas fúteis, beleza, tranquilo, faço minhas orações obrigatórias, ok. Mas quando ela começa a perceber um incômodo dentro dela, e aquilo ali está incomodando, e aí ela tem a ação de perguntar para Jesus, por que o senhor está tão sofrido, né? Perguntou, levou, filha. E depois ela continua nessa relação com Jesus muito franca, porque aí tem várias histórias dela que pra gente hoje é engraçado,
Mas a forma com que ela se relaciona com Jesus é muito franca, muito sincera. Ela fala, Jesus devolve, e ali vai, e aí ela devolve também para Jesus, e assim vai. Mas essa conversão dela, o incômodo que gera uma ação de perguntar para Jesus, e Jesus responde, isso gera nela uma atitude que mudou a vida dela e a história da igreja. Então, isso é algo que eu falo, caramba, tipo, é isso. Isso é uma verdadeira conversão, porque faz ela mudar o rumo da vida dela. E mudando o rumo da vida dela, ela influencia milhões de pessoas há séculos. Olha nós aqui, né? Nessa mudança de vida, né, quando ela começou a ter essa intimidade profunda com Deus, também ela começou a falar, poxa, será que isso é de Deus? Né? Essa prudência dela foi muito importante, né? Porque na época, uma mulher ter acesso à Bíblia, por exemplo, já era algo que não era permitido, né? E ela conhecia, dominava a Bíblia, né? E muitos confessores dela e pessoas próximas falavam que isso não era de Deus, né? Que era para parar. E até teve confessor que falou para ela, olha, se esse Jesus vir até você, faz figa e foge dele, porque Igual não é Santa Jesus, Faustina, é o diabo, né? Até que teve um confessor que falou, não, continua. E aí estimulou o que a Cris comentou, a escrever, né? Para que aí também a igreja tivesse o acesso àquilo que ela essa intimidade com Deus, para fazer também uma análise, uma prudência, porque havia na época muitos casos de mulheres místicas, só que era falsamente mística, né? Então precisava ter esse certo cuidado, né? E foi aí que ela começou a escrever, né? O seu livro, foi assim que ela começou a escrever, porque ela era uma forma dela ser obediente à igreja, né? E a igreja observar se aquele comportamento, se aquela experiência que ela estava tendo era de fato uma experiência de Deus ou não, né? E até que o próprio Jesus falou para ela que sou eu, né? Exato, apareceu para ela, né? Falou, sou eu, só tudo isso, verdade. tá bom. Porque ela realmente começou a ter muitas experiências místicas, né? Aos 40 anos, né? Que foi nessa segunda conversão, né? Que a gente falou. Ela entendeu tudo isso e aí, assim, a vida mística, ela levitava, ela recebeu a transverberação, né? Ela teve inclusive uma visão de um anjo transpassando o coração dela. E quando fizeram lá na frente a autópsia do corpo dela, o coração estava ferido. Então, ela teve inúmeras experiências místicas e ela realmente ficava, né, dividida, porque tinha gente que falava, não, isso é do demônio, isso é de Deus, tal. Até que Jesus apareceu e falou, não, fica tranquila, minha filha, sou eu, né? Sou eu. Porque além da reforma, né, do protestantismo, era a época da Inquisição, né, gente? Historicamente falando, né? Quando fala, né, das mulheres muito místicas. Então ela viveu nesse período. E aí ela escrevia tudo isso e passava pelo diretor. E o diretor falou, não, isso fica, isso sai, isso fica, isso sai. Por conta, assim, e como Deus é bom, né? De colocar as pessoas certas, né? Para aqueles seus prediletos, né? Porque enquanto muitos, né? Falavam, não, você tá possuída e tal. Deus sabia que ela precisava de alguém para orientá-la. Né? E assim como Santa Faustina, assim como todos os santos, né, que tiveram diretor espiritual, e fala que assim, gente, Deus, ele vai dar o amparo que a gente precisa, né? Às vezes não é o primeiro, às vezes não é o segundo, é que a gente não pode desistir de ouvir e seguir. E Deus vai colocar uma pessoa que vai te guiar, fazendo a vontade e assim, dele. Né, Dani? A falta, às vezes, de um confessor no sentido dele orientar errado, não justificou ela não ser santa, né? Ela permaneceu vivendo a sua vida até que veio um confessor que também foi santo, né? Que aí sim a orientou corretamente, né? Então, uma amizade indevida que talvez a gente tenha, um orientador indevido que a gente tem, não justifica as nossas falhas, porque são nossas falhas. Anota isso aí no Assim, livro e essas sonoplastias que eu fiz foram tapas na cara, viu, gente? Porque a gente deixa de ir para a missa, porque a gente não gosta de padre, né? A gente deixa de buscar. Se a gente fez uma confissão e a gente viu que ele não ligou, né? Não teve aquele elo de quebra do pecado e te ligou no céu, você tem que procurar outra, né? E assim, não é abandonar a igreja, abandonar Deus porque não deu certo em uma vez, né? É essa persistência, assim, de falar assim, que de Deus é Deus, né? E assim, e ter a misericórdia com o humano, porque o padre tá ali,
é um representante de Deus, mas ele também é um humano, né? E detalhe, né? Não é, aqui a gente não está falando da opinião de um ou de outro, não é a opinião de um padre ou de outro, ou de um leigo ou de outro, é a opinião da igreja, né? Aquilo que a igreja diz sobre a minha vida, sobre a minha situação, tal. Vocês partilhando me lembrou uma canção da Celina que eu gosto bastante, que o trecho diz: o erro do outro não te justifica, suas escolhas definem você. Se você quiser ouvir, escute aí depois, a música chama Quem é Você? O erro do outro não te justifica, suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? E a salvação é individual, né? Então, não dá pra você chegar lá na hora de prestar contas e falar, então, mas sabe fulano? Eu falo, não, amiga, esquece fulano. Nós dois aqui, ó. O livro da vida é seu, né? Não é do outro. Exatamente. E aí, então, nesse contexto todo, né, até... Pode ser o barco da vida também. Piada interna, gente. E aí, nesse contexto todo, né, do mosteiro e de tudo isso que ela tá vivendo, então, já nesse passo, né, de reformar o Carmelo, que ela é a grande reformadora do Carmelo, ela pede autorização para fundar o mosteiro de São José. E, coincidentemente, então, vão ela e mais 12 monjas, né? Um número nada significativo, né? Simbólico. Então, ela mais 12 monjas vão viver enclausuradas neste mosteiro, né? Vivendo da providência. E aí, até algumas irmãs, né? Externalizaram para ela algumas preocupações dessa questão de viver de providência, como que é, como que não é. E ela falou, não, irmã, é simples. Quando a gente tem o que comer, a gente come. E quando não tem, a gente jejua, né? Tranquilo. E a vida segue. Sim. Então, essa é a providência mesmo, né? E foi bonito ver também, porque quando ela junta, né, essas irmãs e vai para o mosteiro de São José, e ela começa, né, a de fato rever essas regras do mosteiro e começar a reformar o Carmelo, o primeiro convite que ela faz para as irmãs é o quê? Ela falou, irmãs, vamos ser santas. Vamos salvar a igreja sendo santa. Né? Se a igreja passa por esse momento, o que é o mínimo que a gente pode fazer? É seguir os conselhos evangélicos com perfeição. É só o mínimo, assim, o básico, né? Perfeição. É só imitar isso. Jesus. E ela cita muito a palavra perfeição na vida dela, né? E às vezes a gente coloca a palavra perfeição num algo tão distante da gente, é outro nível, outra esfera. Não, ela traz a perfeição. É possível, é aqui, ó. É o que a gente tenta fazer nos podcasts. Exato. E aí uma meditação que também é até a partir do curso do Padre Paulo, né? É que quando a gente fala de conselhos evangélicos, né, que é viver a pobreza, obediência, castidade, é muito interessante você refletir, estudar mais sobre cada um dessas virtudes, né, porque hoje em dia elas nos ajudam muito a combater alguns vícios e algumas coisas, né. Por exemplo, hoje a gente vive num mundo muito materialista, né, no ter, né, eu preciso ter. E o que combate o ter? A virtude da pobreza. Não é pobreza só material, pobreza de espírito, você ser sincero, né, de coração contrito, humilde. Então isso também ajuda. A gente também tem um vício muito grande das pessoas, né? Das relações. A gente muitas vezes acha que o outro é quase que nosso, né? Propriedade e tal. E ainda mais no mundo que vivemos, relacionado a toda a sexualização do mundo atualmente. E o que combate isso? A castidade. E por fim, tem sempre o eu, né? Às vezes o nosso egoísmo, a nossa vaidade quer tomar a frente. E aí o que vem para quebrar esse eu, esse orgulho? A obediência. Se a gente conseguir meditar e refletindo e crescendo nessas virtudes, eu não tenho dúvida de que é um dos grandes caminhos aí para a santidade também. Pegando esse gancho, né, Marques, falando um pouquinho da obediência, né, a gente viveu, Santa Teresa, Santa Teresa Você é muito amiga Você é irmão nossa. dela, hein? Você é o irmão dela. Ela viveu um momento, Santa Teresa, de fato, era um momento complexo dentro da história da igreja, né? Hoje ainda há países que são divididos por esse momento, né? Quando a gente pensa lá, só para dar um exemplo aqui, né? Irlanda e Irlanda do Norte são países vizinhos, mas que tem ali o católico e o protestantismo ainda muito numa certa rivalidade, né? E que isso precisa, claro, ser de uma forma pacificada. E mesmo assim, né? Mesmo no momento de desafios da igreja, ela foi obediente, né? Não importava quem era a pessoa que pedia.
né, os seus confessores que cortavam mesmo trechos da sua obra e ela obedecia. Né? Houve momentos onde pediu-se para que ela segurasse um pouco as inaugurações, vamos chamar assim, dos conventos, e ela seguiu. Né? E você não ter trecho dela reclamando sobre isso, dela murmurando, não. Ela foi obediente. Não importava se estava certo ou errado na nossa concepção de certo e errado. Ela obedecia. Né? Então esse trecho de obediência para mim pesou muito também, porque ela já vivia ali uma santidade. Né? E talvez eu olhe e fale, se eu fosse com essa visão de santo, o cara tá me falando uma besteira. Eu falo, não, meu filho, eu sou santo, deixa comigo. E ela não. Ou seja, não é santo, né? Não sou santo, você percebe? E ela não, ela obedecia. Simples assim, ela obedecia. Né? Isso me chama muita atenção dela também. E quando eu olho assim, ouvindo também, né, o Padre Paulo Ricardo tem que começar a ouvir os nossos podcasts, que a gente fala demais dele, né? Que a gente... Uma fonte de estudo pra gente, né? Ouvindo ele falar também, né? Quando ele começou a falar assim de que o confessor dele editava, assim, ela passava, né, para aqueles que eram autoridades da igreja, rever os escritos, mas eu via isso como uma forma, eles cuidavam dela. Assim, preservavam ela. Preservavam ela, porque sabia da importância dela, né? Sabia que ela era diferenciada, sabia que ela era uma alma eleita, mas assim, se a maneira que estava escrito ali chegasse, né, a determinados ouvidos, ela seria prejudicada como ela tinha sido acusada, e foi acusada, né, a vida inteira. E então, assim, é uma forma de cuidado. Assim, Deus preparou pessoas para cuidar de Teresa, para que ela conseguisse fazer todas as obras. Ele pedia para mudar, falou assim, não, uma mulher não vai ser bem vista escrevendo isso. Né? Então, assim, ele foi realmente assim, aquele que zelou pela integridade de Teresa. E aí, falando já das obras dela, né, e uma das que achei interessante também, que é o Caminho de Perfeição, né, porque, imagina, as 12 monjas junto com ela lá no convento e tal, e vendo, né, ela progredindo na oração, na vida espiritual, na mística, né, então, as irmãs, as monjas passando assim, às vezes olhando, tipo, imagina, né, vendo ela levitar, por exemplo, aí, tipo, corre aqui, a madre tá levitando, ó, não sei o quê, então aquelas coisas, né. E aí ela pediu, né, as monjas se juntaram e pediram para ela, tipo, madre, ensina-nos a orar, né? Nos ensina esse caminho de santidade, de oração também, né? Então ela escreve para essas irmãs o Caminho de Perfeição. E aí no Caminho de Perfeição eu já achei interessante porque ela foi um livro que ela escreveu para ensinar as irmãs a orar. E ela foi falar de oração no capítulo 19. Ela passou 18 capítulos. Antes de rezar, você tem que aprender outras coisas. Vamos colocar primeiro assim, vamos nivelar, colocar o alicerce. Todo mundo no mesmo nível aqui. Então, assim, foi bonito ver que ela começa a falar o quê? Das virtudes. Ela começou a ensinar as virtudes, falar a obediência, o que a gente tem que viver, puxar para as regras e tal. Aí lá no capítulo 19 que ela fala, beleza, então agora vamos falar de oração, né? O livro Caminho de Perfeição foi o primeiro livro, assim, né? O que ela chamava de livrinha, como se fosse um manualzinho de bolso, né? Em que as irmãs deveriam seguir ele à risca ali, como essas orientações mesmo dessa vida espiritual, desse caminho de oração, de perfeição. Qual é o nosso desejo, né, ao gravar esse podcast? Que você saia com o desejo de ler mais sobre ela, de estudar sobre a vida dela. Tem bastante conteúdo muito bom, né, na internet. E acho que vale a pena começar por esse livro, porque é um livro, podemos dizer, mais simples, de melhor entendimento, e tem outras bases que podem auxiliar nesse entendimento. Então, o Padre Paulo Ricardo tem alguns vídeos que explica, ou o próprio curso dele que lendo, estudando junto com o livro, pode ser um caminho aí de crescimento espiritual bem bacana. Esse livro são 3 vias que fala, que é a via da humildade, da oração e da Eucaristia. E aí o que me chamou a atenção na lição sobre humildade, quando ela fala do aspecto aqui do amor, né? Eu vou ler. O primeiro é o amor, uma para com as outras. É de suma importância, porque entre os que se amam, não há coisa difícil de suportar. E o amor é interessante realmente, porque assim, quando eu olho muito para esse caminho, né, de oração, até ouvindo lá o Padre Paulo, mais uma vez aí, a gente está fazendo muito merchan. Meu Deus do céu. Não, mas a gente vale não a pena. procura só a gente escuta muito, mas a gente também tem outras fontes, gente. A gente vai no Como Vaticano. a própria biografia dos santos. Exato. A gente não tem culpa dele fazer várias coisas, né? A gente tá ali evangelizando e a gente vai pegando, E é acessível, né? né, gente? Então sigam esse caminho também.
E o que eu acho bonito relacionado ao amor, que assim, ele fala, né, que o amor nos torna semelhantes ao amado, né? Então a gente só ama aquilo que a gente consegue de maneira persistente contemplar. À medida que você vai contemplando, esse amor vai crescendo. E se você pensar na vida de oração, você vai orando e vai tendo essa intimidade com Deus. E você vai conhecendo mais. E conhecendo mais, você vai amando mais. E amando mais, você vai rezando mais, vai se tornando mais íntimo, né? E aí você entra nesse ciclo que é profundo amor, oração, conhecimento, amor, oração. Por isso que não tinha como ela falar da oração primeiro. Primeiro tinha que ser do amor. Exatamente. Deu pra entender? Sim. Sim. Sim, professora! E era até o que Santo Tomás de Aquino também falava, né? Que o amor ele não nasce subitamente, não brota assim do dia pra noite. Tipo, pum, acordei, antes eu odiava, agora eu amo. Hoje eu quero amar, decidi. Ele nasce de uma contemplação assídua do objeto amado, né? Então, a oração é para que a gente também entre nesse modo contemplativo, né? De conversar com Deus. Até porque a oração tem vários níveis, né? Quando você vai progredindo, desde a oração vocal, a oração mental, a oração de recolhimento, e vai longe, né? E aí passa a importância também do sacramento da confissão, né? É muito pouco provável que a gente mantenha uma vida de oração e intimidade com Deus se a gente está no estado de pecado mortal, né? Então, até o livro de Santo Agostinho começou essa última conversão, vamos chamar assim, de Santa Teresa, que é o Confissões, né? Ela foi justamente isso, ela foi limpar a alma primeiro, né? E aí com uma profunda experiência interna em primeiro momento, né? E aí a partir daqui ela começou assim buscar uma vida de oração, porque é o que você comentou, né, Marcos? Aí é uma retroalimentação, né? Eu limpo a minha alma, rezo, e isso vai evitar com que eu cometa novos pecados, né? E isso vai criando um ciclo virtuoso na nossa vida, até o momento, quem sabe, todos nós estaremos em um podcast de alguém falando da gente, né? E ter eu falo aquela palavra ranço, né? Do pecado. Quando você entra nesse ciclo aí do amor, da oração, e você tá sempre limpo, buscando a Santa Confissão, você começa a odiar o pecado. Você fala assim, né, eu não quero mais, eu odeio isso aqui, e aí você se afasta, consecutivamente você vai estando mais próximo de Deus e mais longe do inimigo. E como você vai ficando mais próximo de Deus, mais perto do caminho da perfeição você está. E uma dica importante também, nesse caminho de oração, nesse caminho de fé, né, de progredindo, é o quê? Peça a Deus para que Ele te dê, né? Ele vai infundindo em você essa fé, a esperança, a caridade. Por quê? Vamos pensar ali no Evangelho de Lucas, né? Se vocês são maus e fazem coisas boas para os seus filhos, o que dirá Deus, Pai? Então, Ele nunca vai negar para a gente se a gente pedir fé, se a gente pedir oração. Sabe? Parece básico. Coisas do tipo, né? Um negocinho simples assim, né? Tipo, fica pensando naquelas almas que estão no inferno e que chegando lá lhes é revelado, por exemplo, só bastava você ter pedido. É só pedir a graça que eu te dou. Eu fico pensando... Você veio aqui porque deixou o carro na banguela, né? Porque não fez nada. Porque era só pedir, cara. Que ele fala, né, pra Santa Faustina, o que mais me desagrada é a falta de confiança. Aí você chega lá e fala assim, você não confiou. É isso que você tá falando. Exato. Era só confiar. Então é pedir, né? A gente está falando das obras, né, que ele escreveu, Caminho de Perfeição, e acho que meio que no inconsciente a gente acabou entrando um pouco nas moradas também, né? Porque castelo, isso que a gente está falando tem a ver com as moradas. Um liga o outro. E tudo que ela escreve, ela viveu isso. E aí eu acho engraçado porque ela é meio engraçada, né? Ela escreve assim, conheço uma pessoa, só que ela tá falando dela mesma. É tipo quando a gente fala hoje, né? Eu tenho um amigo, um primo, assim. Então, várias vezes nos escritos dela tá, então, eu conheço uma pessoa que ela fez isso. Aí depois tá lá no rodapé, a santa fala dela mesma. Aí você, Não, e aí entrando já no castelo, né? Entrando no castelo? Aê! Ô, Glória! Já estamos bem entrando no castelo. Chegamos. Gente, vocês que entraram no castelo, me fala qual é o caminho, por favor, porque eu não cheguei nele ainda, não. Vou ler aqui o que a santa disse. Bom, uma das coisas assim que, quando eu comecei a ler o Castelo Interior, a primeira coisa que eu falei foi, gente, eu preciso rezar para Deus antes para eu ler esse negócio aqui, porque é um caminho espiritual, né? Eu tenho tido para mim que ler um livro espiritual não é eu pegar um outro livro qualquer e ler da mesma forma. Os livros espirituais, eles nos remetem a um caminho de crescimento espiritual, de amadurecimento, e às vezes se eu ler na mesma pegada que eu ler outros livros, pode ser que eu não consiga concluir e nem começar, na verdade.
E o livro das moradas, tipo, ele é muito top. Apesar dele ser difícil de ser entendido, acho que apesar dele ser um livro um pouco denso, né? Mas ele traz a nossa espiritualidade, o nosso caminho de vida de uma forma muito legal. Santa Teresa, ela escreve a partir daquilo que ela viveu. Então, na cidade onde ela viveu, era comum ter muitos castelos. Então, ela traz essa realidade do castelo interior a partir do que ela viveu. O castelo ou moradas é o nosso interior. E aí ela vai falando de fases para a gente ir avançando nessas moradas, e ao chegar no centro desse castelo nós vamos encontrar o rei, que é Jesus. Então é um entendimento da vida espiritual muito além, né? Muito gostoso. Se fosse o menininho, gente, porque eu esqueci o nome dele. Se fosse o Carlos Acuti, ele ia fazer num joguinho de videogame. Né? Cada um usando daquilo que sabe. Ele faria um site, ele, né? Ele ia fazer um joguinho de videogame ao invés do castelo. As moradas, ele ia fazer as fases, né? Que a gente ia passar. E só sobre, às vezes, isso me pegou muito quando eu comecei a pensar em Santa Teresa, né? A leitura do livro não é fácil, né? Do castelo, do Castelo dos Interiores. E aí eu li bem nessa semana que eu estava vendo isso e achando realmente, tendo dificuldade na leitura do livro de Santa Teresa, eu li um trecho do livro de Santo Agostinho, que era o livro que eu estava lendo, e que deu um tapa na minha cara, né? Assim, Santo Agostinho de uma maneira muito amorosa, né? E ele fala que se por fraqueza natural, falta de exercício, né, a gente é incapaz de seguir os passos, né, quanto lançar-se nas asas de piedade, que não é para a gente se condenar. Aí até aqui essa parte fala, pô, obrigado, Santo Agostinho. Mas... Sempre tem o mais. Deixem suas asas crescerem sob a influência dos princípios da religião. Ou seja, isso não é desculpa para você não ler, para você não buscar um texto que sim é difícil a compreensão. Talvez você não vai entender naquele momento, mas você precisa fazer o exercício, né? Que aí em algum momento essa leitura vai ficar fácil para você, porque você vai crescendo. É como uma academia, né? Às vezes a gente quer ir lá fazer o exercício no dia seguinte já está musculoso. E não é assim. É um processo, né? E aí voltando a uma frase de Santa Teresa, né? Você tem que ter a determinada determinação. Falaremos de chegar dessa lá, frase. Né? Tem que chegar lá. Então, e isso não é somente um sentimento, isso é uma decisão. Né? E às vezes você não vai estar sentindo aquilo. Às vezes você vai estar indo na missa, como a Dani falou, e querendo, falta muito para acabar. Mas você tem que ter a determinação de ir. Detalhe, né? Acho que qual era a determinada determinação de Teresa desde a infância? O céu. O céu. A meta dela era o céu. E no decorrer da vida dela, ela não perdeu a meta, né? Então, e ela escreve muito sobre esse termo, né? Determinada determinação, determinada decisão. O que ela quer nos ensinar nesses tempos de hoje? Qual é a nossa determinação? Às vezes nem a determinação a gente tem. Qual é a nossa meta? O que a gente quer? A vida está para além disso aqui que a gente está vivendo, né? Isso é fato. Então, qual é o nosso objetivo final? E não perder de vista esta decisão. Então, se determinar a cumprir, se desafiar a cumprir isso. É importante, acho que nós trazermos esse conceito dela, né? Da determinada determinação para a nossa vida. A dificuldade, né? O grau de dificuldade nunca é desculpa para a gente desistir. Né? E se você parar para pensar numa forma lógica, né? É natural que você, ao ler algo, você não entenda, porque você não tinha aquele conhecimento. Sim. Aí você lê, por mais que às vezes seja difícil e não entende, o que você faz? Para, estuda de novo, lê de novo e vai entendendo. Vai no dicionário, né? Existe o dicionário ainda, né? Ali do Google. O problema é que a gente ficou mole demais. A gente só quer aquilo que é gostosinho, pronto, mastigadinho. né? E fácil. Né? A gente é da geração soft mesmo, né? Bem legal isso falar, Dani. Eu estou muito acostumado a ler livros, então eu leio muito livro. Na hora que eu peguei, e o que a Cris falou, na hora que eu peguei de Santa Teresa, eu falei, não é igual aos livros que eu estou lendo, porque de fato tem ali uma profundidade, tem sim uma complexidade, e às vezes a gente está acostumado só com a papinha, aquela coisa de ver, e ali não, ali é osso duro pra roer carne, mesmo, né? Entendeu? O negócio é pesado, E eu não é pra... Quero chamar a atenção num aspecto importante, anota aí, porque assim, nós temos a determinada determinação para outras coisas, para outros aspectos da nossa vida, e porque para o âmbito religioso
as coisas tornam-se tão difíceis? Amém, Eu já vou igreja. responder, porque é uma batalha espiritual. Enquanto você não se conscientizar que é uma batalha espiritual, que você só vai vencer com oração, você vai continuar sem a determinação para as coisas religiosas, né? Então, é necessário, primeiro, que você entenda que é uma batalha espiritual. E você precisa combater. E nós temos as armas para que você combata. Então, é você que está com moleza e não está usando as armas, né? Exato. E falando do castelo, né? Cada um de nós aqui, né, sabe de si e sabe onde está nesse caminho, nesse mapa, né? Tem gente que está dentro do castelo, tem gente que está fora, tem gente que está perto. Tem gente que... Eu tô começando a ver, sabe aquela bandeirinha em cima da torre? Eu já tô vendo a bandeirinha, eu acho que eu tô na trilha ali da floresta para chegar no castelo, né? Mas é legal ver que, assim, o que é o entrar no castelo, né? É você estar em estado de graça. Então, ao estar em estado de graça, entrou no castelo. Pecou mortalmente, saiu do castelo. Estado de graça, entrou no castelo. E tem gente que passa a vida brincando, assim, né? Ou tem gente que nem entra, né? Que é o Nem trecho entra, que eu né? Que é o separei pior. aqui para eu ler. Mas ao ler o livro do Castelo, eu percebi também assim que às vezes algumas moradas vão me chamar mais atenção, outras eu li, já deletei, porque talvez eu tô tão longe daquelas que eu nem lembro como que faz para alcançar elas. Vou interceder para você lembrar agora, tá lascada. Bom, e assim, às vezes ou a só introdução já vai marcar, e aí eu vou ficar um tempo aqui meditando nisso, porque eu acho que também, de alguma forma, o livro vai falar comigo, a partir dos ensinamentos da Santa, onde eu estou e o que eu preciso fazer. E a Teresa fala no livro que nós devemos almejar e conviver com pessoas que estejam nas moradas além das nossas, porque a gente vai almejar alcançar aquele estado. Então, tipo, se você tiver contato com pessoas que estão nas moradas acima das suas, você vai falar, nossa, tipo, meio que essa pessoa vai te arrastando, né? Então, essa relação das amizades, né, que o Rodrigo falou desde o início, é bem legal e Teresa cita isso no livro. Eu quero ler aqui um trecho, no parágrafo 5, bem na introdução do livro, ela diz assim: voltando agora ao nosso agradável e maravilhoso castelo, vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Parece disparate falar assim, porque se a alma é o castelo, claro está que não se entra nele, sendo ambos uma coisa só. Com efeito, à primeira vista, pode ser desatino. É como dizer a alguém que entre numa sala onde já se encontra. Mas ficais sabendo, há grande diferença entre os modos de se estar no mesmo lugar. Muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda, não têm interesse em entrar nele. E aí ela vai descrevendo. Depois, no parágrafo 7, ela diz: pelo que entendo, a porta para entrar neste castelo é a oração, a meditação. Não digo a oração mental, mais que vocal. Para ser oração, é necessária reflexão. Eu meditei isso, esses tempos que eu estava fazendo umas 3 novenas ao mesmo tempo. Gente, era Padre Pio com Santa Terezinha, tudo próximo, né, os santos. E aí, eu sempre fiz muita novena, e eu lia só ali, né, a oração do dia da novena, a oração final. E aí eu fui entender que não era isso, que eu precisava refletir naquilo que estava falando ali naquele dia, né? Até que ontem, a de Santa Terezinha, eu fiz à noite, eu falei, caramba, Ailton, não é para fazer à noite, tem que fazer de manhã, porque é para você passar o dia meditando nisso daqui, né? Então é isso, é a reflexão no que você está fazendo da oração. Não adianta você só ler, né? Você precisa refletir, aquilo precisa fazer sentido e você precisa começar a colocar em prática. É sair do piloto automático, né? Sai do piloto automático e eu penso muito isso, né? As pessoas que... e as pessoas, quando eu digo, não é os outros, né? Eu me incluo aqui também. Às vezes a gente não entra no castelo porque está no piloto automático, a gente não para, respira, presta atenção no que estamos fazendo, rezamos com intenção e com atenção, né? A gente muitas vezes não faz isso, reza para cumprir uma regra, né? Reza para cumprir uma tabela lá. E Teresa d'Ávila teve uma coisa que me mexeu muito comigo, e aí me lembrou também muito, claro, Jesus aqui, né? Ela tinha muita consciência de quem ela era, né? Para que ela veio aqui e para onde ela vai. Ela tinha muita consciência. Passou da primeira morada com excelência, né? Porque é autoconhecimento, é a primeira morada. Quando a gente pega... marcava muito esse encontro de Jesus com Pilatos, né? Quem é você? Né?
Tu és o rei dos judeus, Jesus dizia, eu sou. Jesus tinha muita consciência de quem ele era. Né? E a partir deste momento, de quem ele era, ele fazia o que ele fazia. E Teresa d'Ávila também tinha muita consciência de quem ela era. E eu acho que essa é uma das respostas mais difíceis que a gente tem para dizer da gente. Quem somos nós? Né? Quem sou eu? Para que eu vim aqui? Para que eu vim? Para que eu vim? Né? E saiba, não é para ficar rodeando o castelo. Perfeito, anota isso aí no pegando esse gancho aí do Rodrigo, eu já ia mesmo abordar. Quando ela fala, né, dessa questão do castelo interior, tudo para ela é voltado para o interior. E assim, e por onde começar esse entendimento do que é interior? É do autoconhecimento. É você se conhecer. Você sabe que você existe, que você está aqui, e o seu objetivo é o céu, que você nasceu para ser salvo, você nasceu para o céu. Mas assim, como que você vai chegar até lá? O caminho que você vai chegar até lá, né? É você, primeiro, para você encontrar Deus em si, para você, né, ter essa noção de alma, né, de castelo interior, você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, para poder combater. O que te faz pecar, quais são as suas, né, más inclinações. Exatamente. Então, assim, o primeiro passo é você olhar para si. Né? Aí a gente tem o costume só de olhar para o outro e não olha para si mesmo. Quando ela fala de interior, a primeira coisa que ela fala, olha para você, olha primeiro, né, antes de querer tirar a trave do olho, olha para você, olha, tira a sua trave. O que você faz de mal? O que tem de mal aí dentro que precisa ser melhorado? Quais são as suas fragilidades que você vai precisar de auxílio, que você vai precisar mudar? E né? Entra a humildade aí, né, Dani? Exatamente. Totalmente a humildade. Exatamente. Você entender que tudo que tem de bom em você não é seu, não. Tudo que tem de bom é graça de Deus. Graça de Deus. O resto, tudo que é teu, que é de ruim, que você tem que se virar, né, para combater na oração. E a Teresa d'Ávila vai fazendo um convite, assim, a não parar, né? Lendo ela, a gente vai entendendo, assim, da importância de estar em movimento espiritual, de não parar. Porque toda vez que a gente para, a gente retrocede. E o castelo, ele precisa ser essa busca de chegar na sétima morada, que é o ápice, é encontrar-se com o rei, gente. Imagina, né? E ela traz isso de uma beleza, assim, na alma indescritível. Quando eu falei, né, de almejar pessoas que estão em moradas para além das nossas, ela diz assim, sobre contemplar, né, estar perto dessas pessoas. Vendo seus altos voos, nós nos atreveremos a voar também. O problema está no contentamento, Cris, eu acho, hoje. A gente se contenta. Então, eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, não, porque nem todo mundo nasceu para a mesma coisa, ok, amém, né? Mas eu nasci para quê? Então, por exemplo, eu já sei assim, eu gosto de evangelizar, minha linha, eu amo evangelizar, mas como eu vou evangelizar? Igual ela descobriu ali o que ela tinha que fazer, ela foi reformista, ela fez alguma coisa com aquilo, ela foi, ela evangelizou, ela levou, ela reformou, ela é doutora. E a gente? Não, então eu olho para a Cris é mística, a Cris, ela vai para o céu, a Cris é isso, ela tem o dom de falar, então ela. E eu, só aqui, eu vou ficar na minha aqui intercedendo. Isso me incomoda. Eu acho que não é isso, acho que todo mundo nasceu pra. Não, o chamado é para todo mundo chegar na sétima morada, mano. Exatamente. Todo mundo a santidade santo, é para todos. Nós que colocamos os impedimentos. E aí ela fala, né? Por que ela fala desse movimentar-se, assim, de não parar? A gente não pode se contentar em entrar e sair do castelo, a gente não pode se contentar em avistá-lo, nós devemos estar dentro dele, avançar nas moradas, porque ela fala assim, os que ainda estão perto das primeiras moradas facilmente poderão voltar. Então, uma luta. E só lembrando que em volta do castelo tem um fosso cheio de jacaré, né? Então, cuidado de ficar entrando e saindo para não cair lá no fosso, né? Que é o que a Tati chama, né, da luta espiritual, né? São as armadilhas aí, né? Pra gente não entrar no bendito do castelo. O bom desses exemplos, né, que a gente pega aqui, é porque às vezes a gente acha que o santo, ele é só o cara que é místico, aquele cara que fez alguma coisa, ressuscitou um morto, né? Não. O extraordinário é fazer o ordinário todo dia, né? É isso que vai fazer da gente ser diferente. Né? Não é aquele impulso inicial. O impulso inicial é importante, né? Aquela sua primeira conversão, aquele retiro, aquele grupo de jovens, seja qual foi o momento que a gente se encontrou pela primeira vez com Deus. Mas não é isso que vai nos levar para o céu. É a partir daqui, né? É a partir daqui, e aí é a constância, né? É manter, né?
É ali, ó, lutar todo dia. É como o Santo Agostinho disse aqui, é deixar suas asas crescerem. A gente poderia dizer que é com determinada determinação. Isso. Santa Teresa. É ter, né? E uma coisa interessante aqui, né, para compartilhar também, falando das moradas assim, né, na edição do Castelo Interior da minha Biblioteca Católica, vem um mapa das moradas, e eu achei interessante aqui que eles colocam o que seria, digamos que, a referência de uma recompensa espiritual Esse em cada mapa morada. é top, gente. Show. A gente pode postar nas nossas redes sociais, né? Exato, pode. O que eu achei interessante, rapidinho, só para comentar, só essa parte da recompensa espiritual, tá? Então, na primeira morada, a recompensa, porque deles é o reino dos céus. Na segunda, porque herdarão a terra. Na terceira morada, porque serão consolados. Na quarta, porque serão saciados. Na quinta, porque alcançarão misericórdia. Na sexta, porque verão a Deus. E na sétima, porque serão chamados filhos de Deus. É muito bonito, né? Ver essa caminhada, né? Rumo ao topo do castelo e o rei estando lá nos esperando, de braços abertos, para nos chamar filhos de Deus. E a importância, gente, de ter um diretor espiritual, ou ao menos um confessor, é muito importante. Né? Uma vez eu lembro que eu fui me confessar com um diretor que eu tinha, e eu falei, faltei na missa, e eu não lembro que eu tinha faltado, gente, eu faltei. Ele faltou me bater, me até de Padre Pio, ele faltou me bater, ele falou assim, que pecado ridículo, pecado juvenil. Não admito isso de você, faltou na missa, não existe pecado mais faltar imaturo, na missa. Tipo assim, faltou na missa. Muito básico, né? Já passou essa fase. Nossa, vai me dar absolvição aqui. Já passou dessa fase, é isso do castelo. Eu tava onde? Tava dentro, aí eu saí. Saiu tudo e no Lago do Jacaré caiu, né? Vergonhoso. O cara falou, deu vergonha. Mas isso você falou, Tati, é outro ponto que em Santa Teresa eu gostei muito. Ela era uma mulher muito firme. Até tem uma história que falava, poxa, mas ela é mulher mesmo, né? Porque ela é mais varão que muito varão, né? Porque ela era muito firme. E em um determinado momento do livro, da vida dela, ela fala isso. Ela fala assim, olha, você precisa corrigir teu irmão. E se ele não te ouvir, tipo, você corte essa amizade. Mas aí no parágrafo seguinte, ela meio que parece que ela reflete, sabe? Fala, poxa, acho que eu exagerei. Ela fala assim, não, e aí até na reflexão do padre Paulo Ricardo, né, de novo, ele fala isso, né? Ele fala da importância da pessoa que você for corrigir, primeiro ter a certeza que você a ama. Porque senão ela vai estar com um escudo de proteção. Então demonstre o máximo que você puder primeiro o seu amor. E aí talvez você vai ter que engolir alguns sapos antes de corrigir, né? Para quando você for fazer a correção ainda de uma maneira mais firme, né? Essa pessoa entenda, né? E aí aqui também quando a gente fala de pecado mortal, pecado grave, né? A ira é um desses pecados, né? E aí aqui a gente tem que distinguir algumas coisas. Você falar firme com uma pessoa, às vezes dura, né? Talvez aquela pessoa se assuste, né? Mas a sua intenção foi boa. Então aqui não tem o pecado da ira. Então, não faltou o amor também. Não faltou o amor. Então, assim, quando a gente for corrigir alguém, como o seu confessor te corrigiu, Tati, ele primeiro te demonstrou que te amava. Para depois ser duro com você. Se for o inverso, você vai fugir. A gente que você tem que distinguir, assim, se você está corrigindo para que a outra pessoa cresça, ou se você só está corrigindo para mostrar que você é melhor que ela, né? É uma diferença. Porque se a gente não ama, a gente não... Porque quando ama, você quer o bem, né? Você quer ver o outro na sétima morada lá, ainda que você não esteja. Então, se você corrige sem esse amor, você só tá mostrando assim, ó, eu sei, tá? Eu sou melhor que você, e me escuta, engula a goela abaixo. Não é assim, né, gente? É com amor, como Santa Teresa fazia, né? Que aí a gente já tem o papel do acusador, né? Que é aquele que não nos ama e que vai jogar nosso pecado na cara. Né? A pessoa que tá corrigindo a gente com amor é o papel oposto disso. Né? Ele quer a nossa salvação. Né? E para isso ele vai corrigir. Sim. E às vezes vai corrigir de uma forma dura. Só que a gente já sente tanto o amor dessa pessoa pela gente que a gente compreende. Né? E isso vai buscar a gente crescer e não a retroceder. Né? Você falou tudo, que é a nossa salvação, porque eu sou cheia de pessoas que me corrigem, graças a Deus. Um dia a Dani, que tá aqui, todo mundo falando pra mim assim, você tá feliz, eu tô feliz, você tá feliz, eu tô feliz, amém, amiga. E a Dani mandou uma mensagem pra mim assim, amiga, eu não vou dizer pra você se você tá feliz ou eu tô feliz, porque eu acredito que o que você está fazendo não está certo. Não esqueça aquela mensagem nunca. E eu falei, que ela sabia que o que eu estava fazendo não era certo. Ela falou, não. Na verdade, na hora eu falei, não, você tá feliz, tudo bem. Mas à noite eu falei, não, gente, o que eu tô fazendo com essa menina? Eu tô incentivando ela a ir pro inferno? Não tô feliz, não. Eu tiro o que eu disse.
E A importância dessas amizades que nos levam para o céu. pegando esse seu gancho, e quando a Cris estava falando também, eu lembrei, né? A gente tem que estar feliz respondendo a um chamado interior. E hoje, o mundo que a gente vive, a gente mede felicidade baseado em curtidas, baseado em likes, baseado em uma rede social. Então, se, por exemplo, eu tive muitas curtidas na vida, numa foto, então eu tô bem, tô feliz. Só que isso vai preenchendo um vazio e que vai ficando cada vez mais vazio, né? E quando a gente vê a Santa Teresa incentivar essa interiorização, né, esse conhecimento, é porque muitas vezes, externamente, né, você não vai ter nenhuma mensagem positiva falando que você está certo, que você está seguindo o caminho correto. Mas, de uma maneira interior, você tem a convicção de que está certo. Né? E esse é o nosso chamado. É muitas vezes combater ao que todo mundo está dizendo. Né? É o remar contra a maré, né? Não cair na moda, né, cara? A moda, ela vai passar. Então, assim, quando a gente fala, né, da importância dos amigos que levam para o céu, a gente consegue ver isso também, né, na história de Santa Teresa. Porque, adivinha quem eram os amigos dela? São João da Cruz, São Francisco Borja, quem mais aí que você leu, Rodrigo? São Pedro de Alcântara. Ou seja, gente, são santos. Os caras conviveram ali na mesma época e ela não foi sozinha para o céu. Ela entrou nesse caminho e ela arrastou aí uma galera que hoje em dia também tem muito a nos ensinar e também são os nossos amigos, né? A gente tá na nossa lista essa galerinha aí também, né? São João da Cruz, que ela pegou, ele falou, não, você vai ser carmelita, e aí foi ele que acabou fundando, né, a parte masculina, né, dos carmelitas, e aí eles foram muito, muito próximos, né? E a gente já falou isso também em outros podcasts, né? De que os santos, eles acabam muitas vezes se encontrando e um ajuda o gerando outro, outros santos, né? Santa Teresinha, né, de Lisieux, né? Na verdade, ela, 300 anos depois, seguiu os exemplos de Santa Teresa d'Ávila, né? E o nome dela, Teresa, né? O nome é em homenagem a Teresa d'Ávila. Né? E você vê a influência dessa mulher 300 anos depois na vida de outra grande santa e doutora da igreja também, que é Santa Teresinha. Né? E para Teresa d'Ávila, né, ela falou assim que não existe outra forma de viver o amor senão em comunidade, senão estar com os amigos. Então, assim, a mulher fala e faz, gente, não tem como, né? O amor não dá para viver sozinho. Se você está sozinho é porque você não ama ou você, né, não... O amor não é para viver sozinho, você em si mesmo. O amor só é possível ser concretizado com o outro, né? Salvação individual, mas não é individualista, né? Exatamente. Gente, a gente poderia ficar aqui falando de Santa Teresa anos e anos. Santa Teresa dá retiros, né? Virar um episódio de um podcast. Então a gente vai encerrando, né? Caminhando para o nosso final aqui de Santa Teresa, porém já deixando claro aqui para você que, óbvio que não para aqui, né? Você tem que ler tudo isso, o Caminho de Perfeição, o Livro da Vida, Castelo Interior, faça o curso do Padre Paulo, procure e estude a vida dela, né? E até para falar uma coisa detalhe, importante... assim, né? Ao ler, coragem. Determinada determinação. Se determine a ler e ir até o final. Pede ajuda para o seu anjo da guarda. Com certeza você vai conseguir. Para fechar, um ponto interessante, né? Uma curiosidade também da vida dela, é que 8 anos antes de morrer, ela já sabia o dia e a hora que ela ia morrer. Que inclusive alguns santos, né, receberam, não sei se isso é uma graça, né, mas receberam a graça de ter isso, né, Deus revelou para eles essa informação, e as últimas palavras dela ao morrer, ela fechou a sua vida, né, ela entrou no céu dizendo, enfim, eu sou filha da igreja. Gente, o que essa frase me fez refletir, assim, pelo período que ela viveu, né, histórico da igreja, a igreja sendo atacada de todos os lados, ela sendo mulher, sendo perseguida, porque teve um momento que eles entraram com uma ação contra elas, né? E graças a Deus elas foram absolvidas, né? Então, assim, foi uma vitória para essa mulher. Falou assim, ela não desistiu, nem contra todos os ataques que ela sofreu, ela lutou pela igreja que ela acreditava, que ela amava. Então, assim, não importa o que tenha acontecido, ela morreu sendo filha da igreja. Determinada. Gente, essa frase
é impactante. Por fim, como que é? Repete aí. Enfim, sou filha da igreja. Sou filha da igreja. Nasceu e morreu pela igreja. Houve esse momento, a gente até também não falou, né? Houve esse momento onde criou meio que uma cisão ali entre as carmelitas, né? E ela foi, de fato, perseguida. E eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, se a gente pegar vários exemplos, aconteceu isso, né? De santos. E às vezes a gente, na primeira perseguição, já dá uma recuada, né? E aí você pega, e aí eu refletindo aqui agora mesmo, o castelo interior, né? Ela tinha o seu... Ela não recuou porque ela tinha suas proteções, que eram os seus castelos. Né? E é isso que a gente vai construir, né? Porque a resistência vai ser natural, vai existir a resistência, porque toda mudança há resistência, né? Mas se você tiver a certeza e a convicção que vem da sua proteção interna, você vai adiante, né? Você vai conseguir ir adiante. E aí era isso que eu estava pensando quando você estava falando. Então, para a gente, né, caminhando aqui para o término do nosso episódio, eu quero perguntar para vocês o que você aprendeu com Santa Teresa d'Ávila. Queria dizer que cada dia que passa está mais difícil esse quadro aqui, viu, gente? Passo minha vez, eu falo daqui a pouco. Então, como uma boa sanguínea que sou, né? Espelhando em Teresa, assim, eu tenho pedido muitos, né, eu não tenho um santo de devoção, mas sempre quando deixo, né, as minhas más inclinações, por conta do meu temperamento sanguíneo, eu percebo isso, eu já penso em Santa Teresa, né? E falo, Santa Teresa, reza por mim, intercede por mim, porque você sabe mais do que ninguém, você que é do mesmo temperamento que eu, quanto isso é difícil, quanto isso acaba, algumas coisas, né, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né, das nossas paixões, acabam falando mais altos, né? E isso, assim, me dá esperança. O que eu aprendi com Santa Teresa, assim, é ter uma esperança, porque assim, ela passou por isso que eu passei, né? E ela virou santa. Então, assim, quando eu olho para Santa Teresa, eu falo, não, é possível, né? É possível, é só eu me voltar aqui a rezar e pedir a graça de Deus. Com a graça de Deus é possível, né? Então, que eu devo sim, né, me atentar, vigiar, né, para não me deixar me levar pelas paixões mundanas, pelas sensações, que para um sanguíneo é a coisa mais difícil, né, de se controlar. A gente se dispersa com muita facilidade. A determinada determinação e constância é o maior desafio para a gente. E aí quando fala da importância do autoconhecimento, se eu não tivesse tido a oportunidade de refletir sobre isso, eu nunca saberia quais são as lutas que eu teria que lutar. E que assim, a conversão, ela se converteu depois de 20 anos do convento, né? Que a conversão é uma conversão, que a conversão é uma conversão diária, que a gente não se converte de uma vez. E na verdade, sim, que me falta vergonha na cara, né? Também. Que me falta uma vergonha na cara, porque há quanto tempo eu tô na igreja e há quanto tempo eu tô cambaleando, né? De lá para cá, a gente não assume, né, enquanto eu preciso melhorar essa minha vida interior, essa minha oração, que é só por ela, só através da oração que eu vou enfrentar essas dificuldades, enfrentar essas minhas más inclinações. Então, o que ela me ensinou é que é possível. Então, eu tenho esperança de um dia ser santa, mas ao mesmo tempo ela me ensina o caminho. Tome vergonha na cara e reze. Reze para chegar aí no castelo, né? Eu aprendi a sair do superficial, colocar o céu como meta e não desistir. Simples e objetiva. Eu não sei, né, como falar isso, que eu estou digerindo, tá? Como eu disse, está cada vez mais difícil falar isso, esse quadro. A parte que me chamou a atenção dela, e isso trouxe esse incômodo em mim, é porque ela, depois de 20 anos, né, estando dentro do Carmelo, ela se converteu. E eu já tô com 20 anos, né, Jesus? Então eu acho que tá na hora, né, de eu tomar vergonha na cara e fazer essa mudança de vida aí, de dentro para fora,
Então, Falei que essa parte de vergonha da cara não tem como passar, amiga. Então, assim, isso me marcou muito, assim, né? Ela precisou desses 20 anos lá dentro para perceber algumas coisas e olhar para a história dela e falar como eu aguentei isso tanto tempo. E, coincidentemente, esse é o tempo aí que eu tenho de caminhada, então acho que eu preciso dessa segunda conversão e preciso dessa determinada determinação para algumas coisas e começar o caminho que ela fez, de dentro para fora, não tem outro caminho. Tiveram duas coisas que me chamaram muita atenção nessa história de Santa Teresa. A primeira são as amizades. Eu acho que isso na história dela fica muito clara a importância pro bem e pro mal, né, das amizades. Então essa escolha é fundamental pra gente e é uma escolha, né? A gente toma a decisão de quem seremos amigos e de quem deixaremos de ser amigos. Isso pode nos levar para o céu, para o inferno, né? Então esse é um ponto. E a segunda, ela tinha muito claro o propósito dela. E isso me chamou a atenção, porque até no momento que ela fundava, né, novos Carmelos, ela dizia, né, e uma forma dela motivar as irmãs, ela falava, a oração individual pode salvar países. Então ela não falava oração individual pode salvar uma pessoa. Ela já era mais ousada mesmo, ela era países, entendeu? Então isso me chamou muita atenção nela. E aí pegando esse gancho, né, e lembrando do evangelho até da semana passada, há santos que foram chamados e tiveram uma curta vida em santidade e já foram receber sua recompensa. Há santos que viveu muito em pecado e depois foi virar santo. Há santos como Santa Teresa, que já estava dentro da igreja por muitos anos e depois foi realmente ser convertida. Então tudo tem o seu tempo, né? Qual vai ser o santo que nós seremos, né? E isso passa pela nossa experiência com Deus, né? E para mim foi isso que me chamou mais atenção, e eu estava lendo sobre Santa Teresa exatamente no momento do Evangelho, né, da semana passada, onde os operários que receberam o mesmo dinheiro que foi prometido para o que começaram, para o final, os do começo reclamaram, né? E o que importa é a recompensa no final. Pode levar um dia, uma semana, 20 anos, 40 anos. Mas a gente não pode deixar de querer a recompensa no final, que é justa. E aí a justa é para os dois lados. É para o bem ou para o mal, mas ela é justa. Exatamente. E no meu caso, o que eu aprendi assim, com Santa Teresa é que, de fato, chegar na sétima morada é para todo mundo, né? É possível, é só a gente se engajar de fato na vida de oração, que é o que cada um de nós aqui católicos e todos vocês que estão nos ouvindo deveriam ter, né? Essa vida de oração íntima com Deus, trazer Deus para, de fato, um amigo. E ela realmente me abriu o olho assim de que a oração íntima é a que te vai fazer progredir, né? Então, como eu falei lá no início, né? A novena, a Ave Maria, o credo, tudo isso vale. O Pai Nosso é riquíssimo. Mas não é só aqui, né? A gente tem que progredir, tem que ir além. E ousar sim, né? Dar cara a tapa para chegar na sétima morada. E chegando lá ter toda essa recompensa, né? Um exemplo de recompensa, né? Se você pegar um Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, que escreveu uma Suma de Teologia que há 800 anos é estudada e que quando alcançou a sétima morada, ele falou, né? Depois do que vi, tudo escrevi é palha. Então imagina o tamanho dessa recompensa, né? Pro cara falar isso. E se a gente não deseja isso, a gente está de brincadeira. Então, eu hoje, a partir de Santa Teresa, né? Aprendi a ter esse desejo renovado, de fato, de chegar lá. De chegar no topo do castelo e eu vou balançar uma bandeirinha lá em cima. E, assim, para finalizar, teve um momento, assim, Teresa estava tão unida a Jesus, né, tão unida a Deus, e ela se tornou uma obra tão agradável a Deus, que Deus, no seu infinito amor, disse assim para ela: ouvi o Senhor dizer-me, Teresa, se não tivesse criado o céu, para ti e por tua causa o criaria agora. Gente, olha que declaração né? de amor. Né? Olha que declaração de amor. Pensa assim, que amizade era essa, né? Gente, então, como eu falei, Santa Teresa dá retiros, né? Então a gente vai encerrando por aqui, porque a gente poderia ficar falando horas, e a gente, de fato, espera que você coloque ela aí no seu hall de amigos do céu, que ela faça parte aí do seu altarzinho, das suas orações. É uma santa incrível,
e que nos ensina muito, né? Para a gente encerrar esse episódio, eu queria terminar com uma oração que foi Santa Teresa, né, que escreveu, que diz mais ou menos assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E para a gente encerrar, a vida de santidade é só pela misericórdia.